Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Filtro da graça de Deus. Liguei a câmera. A partir do momento que você coloca a câmera para passar alguma informação, qualquer ela que seja, você precisa ter responsabilidade e compromisso. No caso, filtro da graça de Deus. Meu nome é Sandro, eu sou seu irmão em Cristo. Nós somos, se eu não me engano, 142 inscritos aí nas nossas reflexões matinais. Tenho recebido alguns feedbacks de pessoas que esperam a sua mensagem para sair de casa. Algumas pessoas estão chegando. Algumas pessoas não conseguem ouvir a mensagem logo pela manhã, mas reserva um tempinho e ouve. E para honra e glória de Deus, tem edificado não só a mim, exortado, consolado não só a mim, porque eu aprendo também com vocês todos os dias, aprendo com o Pai, compartilho com vocês, e o ensinamento, a exortação chega para mim e eu propago a vocês. E assim, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por esse dom. Os dons são irrevogáveis, todos nós temos direito, temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito qual habita em nós. Precisamos buscar conhecimento, precisamos nos aprofundar. Por isso que eu disse, quando eu ligo a câmera, eu estou aqui diante de uma responsabilidade com vocês e com o que eu vou trazer sobre o ensinamento, as revelações da graça de Deus. Algumas coisas chegam até a mim por colegas, outras eu estou acessando a internet, são coisas que me aguçam a eu compartilhar, a eu aprender, examinar as escrituras e buscar um entendimento plausível dentro da verdade que é a palavra de Deus. Ele diz: examinai as escrituras. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que eu tenho visto aí, assim, não é falando do homem, sabe, gente? Não é sobre o homem, é sobre a pessoa. Se eu estou falando mal dela, estou sendo contra ela, não. A gente, quando entende, vai buscando do Evangelho da Graça de Deus, nós vamos refutando, questionando, dentro do que o próprio Jesus disse. Examinai as Escrituras, buscar conhecimento. Paulo disse lá em Colossenses 1,9, inteligência espiritual. Você vê que Jesus, a todo momento, quando ele falava, quando ele ensinava, ele era questionado pelos discípulos para aprender. Eles queriam entender que parábola era aquela, o que ele estava querendo dizer com aquilo ali, porque o porquê ele falava por parábolas, porque muitos que estavam ali ouviam e não entendiam. E os discípulos questionavam querendo aprender. E é isso que eu exercito. O meu desejo, o meu coração é que vocês aprendam o que o Pai ministra no espírito de cada um de vocês. Não é por força, não é por violência, e sim pelo Espírito de Deus. Então Jesus, todo momento que ele ministrava, que ele ensinava, os discípulos questionavam querendo aprender. E outros estavam ali prontos para derrubar. Eram os fariseus, os sacerdotes da época, os escribas, que pregavam a Torá, a lei de Moisés, e não viviam. E aqui está Romanos 12:1. E vamos tratar de um assunto rápido aqui, uma mistura, né? Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, em amor, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho observado que as pessoas, elas buscam um local, que é importante se reunir como igreja, mas para crescer na graça, no conhecimento e no culto racional. Se apoiam em falas de homens, mas não examinam.
Eu vi alguns vídeos essa semana que uma senhora, uma pessoa falou assim: olha aí, Deus manda te dizer. Quando uma pessoa usa essa frase, né? Deus manda te dizer, me aguça a buscar. Como é que Deus manda dizer? Se ele diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ele manda nós apresentarmos nossos corpos vivos em amor ao próximo. Então, quando eu disse, eu liguei a câmera, eu tenho amor ao próximo. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a mim? Não, a Deus. É bom que você compartilhe, é bom que você curta, é bom que você propague, mas para que as pessoas venham crescendo na graça e no conhecimento. O próprio Paulo pregou. Ele trouxe apenas o fundamento. Ele disse que sobre o fundamento que ele trouxe, que é a graça de Deus, ele disse que viesse outro para edificar. Então, o culto racional faz com que a gente cresça diariamente. O filtro da graça de Deus faz com que nós venhamos crescer diariamente e não fique com a mente cauterizada, necessitando de um homem para lhe dizer algo, para você avançar no que Deus diz. Efésios 2,18. Porque por ele quem? Cristo. Ambos, está no plural, ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Aí o homem cria uma dificuldade. Eis que Deus manda te dizer. Manda dizer o que se eu tenho acesso? Aí tratam-se das áreas mais afetadas. Sentimental, né? A espiritual, que é uma área afetada pelo homem mesmo, porque Jesus disse, vigiai e orai. O espírito está pronto. Colossenses 2,10 vai dizer, estás perfeito nele, que é a cabeça de todo governo, que é a cabeça de todo principado, que é a cabeça de todo poder, potestade, porque o governo de Cristo não é físico, é espiritual. Mas aí a moça quer pregar para a carne. É importante você colocar um fundo musical para a coisa ficar um ambiente saudável, tranquilo, uma coisa leve, suave, e o bom perfume de Cristo vem exalando, e o conhecimento, e você se regozijando, e você, o mais importante, aprendendo, porque ela disse assim, eis que Deus manda te dizer que essa luta que você está tendo não é fácil, mas ele vai trazer a resposta em 7 dias. Se eu chego aqui para vocês, dentro de uma responsabilidade, e digo que em 7 dias você terá uma resposta. Eu tenho uns 142 inscritos aí, mas algumas pessoas que compartilham e não estão no canal. E em 7 dias não acontece. Deus mentiu ou eu menti? Esse é o culto racional, meu irmão. O filtro da graça de Deus é para que vocês venham parar para analisar certo tipo de coisas que são ditas que não tem nada a ver com Deus. E sim com o homem para com o homem. A moça é zelosa, tem desejos, mas não busca conhecimento. Se aponderou em coisas que dão likes, que dão visualizações, que dão retornos, que dão meritocracias, e as pessoas vão se acomodando com isso, achando que é Deus. E Deus disse assim em Oséias 6, não quero sacrifício. O sacrifício vivo é ajudar o próximo. Aquele sacrifício que ele está falando é um sacrifício meritório. Como? Olha, você vai ficar 7 dias bebendo água, é sacrifício. Você vai tirar isso, é sacrifício. Você vai em algum lugar subir ao monte, é sacrifício. Ele disse, verifique, por favor, Oséias, capítulo 6, versículo 6. Não quero sacrifício, quero misericórdia. Apresentei os vossos corpos vivos, sacrifício vivo, misericórdia, amor. Não quero sacrifícios, quero misericórdia. Não quero ofertas, quero que vocês me conheçam. Como vamos conhecer se as pessoas não deixam a gente pensar? E assim, outro fato que me chama bastante atenção, quando a gente adentra
nas escrituras, né? E nas revelações da graça de Deus, claro, são escritas. Mas a gente não vê, tipo assim, situações. Você vê que é uma leveza. Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo. Aí eu fico imaginando Jesus tão humilde falando com as pessoas. Paulo vem pregando a graça de Deus. Aí eu fico assim, imaginando, nos dias de hoje as pessoas ligam a internet e a pessoa está ali: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Isso é para persuadir as pessoas? E aí tem uns Deus manda te dizer. Eu não sei nem fazer, sabe? Porque eu acho que isso dá vazão à carne, porque parte do princípio que se você não tomar cuidado, essa natureza é caída, meu amado. Se você não alimenta a carne, se você não alimenta o espírito para educar a sua carne, ou seja, para moldar você dentro de situações, você vai inchando. As pessoas mandam feedback para mim: Sandro, através das suas reflexões, eu tenho mudado para melhor. Uma senhora falou comigo: meu filho está ouvindo todos os dias, isso e aquilo. Louvado seja Deus. A glória é dele. Eu vou colocando minha carne no lugar. Por quê? Porque eu também posso chegar a esse patamar aí, esse ponto aí de: eis que Deus manda te dizer que nesse momento aqui, pare tudo o que você está fazendo, pegue. Para que isso, meu amado? Da onde vem isso? E as pessoas ficam impactadas. Eu vejo Deus. Como você vê Deus? Se Deus está dizendo, porque por ele que é em Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Eu disse 1 Coríntios 3,16. Aí você fala assim: mas eu não tenho Espírito não, eu estou buscando o Espírito. Onde você está buscando o Espírito? Abra a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A pergunta é assim: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí a moça foi falando, né? E aquilo me chamou a atenção pelo simples fato. Ela estava motivacional, autoajuda. Deus, em 7 dias, vai mudar. Muitos não estão vendo a sua batalha, muitos não estão vendo a sua guerra, mas você vai vencer. Perfeito. Ela está ajudando as pessoas, vamos nessa. Só que aí está faltando o outro lado da moeda, meu amado. Imagine só, eu chego para você, Deus tem uma resposta para você. Olhe para mim. Fixa aqui. Não olhe para cá, não olhe para mim. Deus tem uma resposta para você. Daqui a 7 dias, tudo que está acontecendo na sua vida, na área conjugal, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, Deus vai mudar. Você está naquela situação, acontece. Louvado seja Deus. Estava outorgado para acontecer. Aconteceu? Só que eu disse, quando eu ligo a câmera, eu preciso ter um cuidado do que eu estou falando. Eu estou pregando para a carne nesse momento que eu falo isso com você. E é certeiro. Você vai chegar na sua família, a primeira coisa, você vai chegar em casa, esposo, ou a esposa, ou na casa dos irmãos, ou na vizinhança, ou no trabalho. Olha a pompa. Quem falou? A profeta, que em 7 dias ia ter resposta. E aí você fez, aconteceu. Olha a segunda parte que não foi feita. E não tem nada de Deus. Preste atenção. E aí chegou. O momento chegou. Você conseguiu algo lá, ou foi promovido. E a pessoa chega: e aí, fulano? E aí o quê? Eu disse o que a você? Eu disse a você? Eu sou ungido de Deus, rapaz. Sou filho de Deus. Tá pensando o quê? Deus é justiça. Eu falei o que a você? Que Deus ia pesar a mão? E Deus pesou. Eu disse a você que Deus ia pesar. Eu disse a você. A moça que foi na internet falar, ela disse que... ainda tem uma risada que eu não consigo entender. Eles estão pensando que você vai ficar assim? Mas Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu falei, nossa. E as pessoas vão ver o que vai acontecer. Eu falei, nossa. Aí a pessoa chega em... Aí, esse trabalho que fizeram com você, porque começa, né? Mexer nas religiões. A falta de respeito é grande, né? A gente tem que respeitar. Primeiro que a religião, quem criou foi o homem, mas vamos respeitar o próximo. Apresentei os vossos corpos vivos em sacrifício, em amor, independente, em amor. E essa pessoa que está lá na sua vizinhança, aí balança assim, Deus manda te dizer, aí continua rindo.
que vai ser a virada de não sei o quê. Aí o negócio acontece. Aí tem alguém lá que professa outra religião ou tal, e chega lá e, tudo bom, Maria? Tudo bom o quê? Ou se não passa e vira a cara. Cadê Deus, meu amado? Isso vem de Deus. A minha preocupação, cuidado, não é sobre ter medo de falar do evangelho da graça de Deus, até porque Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus, e não é minha, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai dilacerando entre juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Então, ou seja, ela trouxe uma palavra de autoajuda, mas porém ela tinha que dizer, lá em Romanos 12:21, diz para você não pagar o mal com o mal. Esses inimigos, essas pessoas que estão aí e não sabem da sua luta, quando vier a bendita bênção, a glória, tenha posicionamento, assim como Cristo fez. Ele sabia que os fariseus e os escribas estavam querendo pegá-lo. Em nenhum momento ele disse, olha, eu sou Deus e eu acabo com você a hora que eu quiser. Cadê? Isso é soberba. Mas ele chegou para eles e falou assim, ó, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Quando a mulher errou no adultério, eu sempre falo isso, tinha que ter um homem ali, e aí ele disse assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quando todos saíram, ele disse para a mulher, vai agora, a vitória é sua, pode ir. Eu estou com você. Não, ele disse, vá. Ei, vá e não erres mais. Olha. Aí eu vi outro coach falando assim, quando tem um inimigo no seu caminho, você está no caminho certo. Beleza. As pessoas estão nas suas experiências humanas, né? E vamos supor que tem uma perseguição no trabalho, como eu disse, você está no caminho certo. As pessoas estão ali dizendo que nada, você que lute. Não sei. Quando a pessoa ouve um coach desse, cheio de seguidores, mas ele não vem trazer um culto racional, ele dá só uma parte que é para a carne não viva e eficaz, que é para o espírito, cortando, colocando você, trazendo a carne para o local dela, o que é que acontece? O cara vê, se o cara diz, rapaz, aquele coach lá disse para mim o quê? Que meus inimigos iam ver. Aí tem essa risada que eu não consigo entender, gente. É porque tem que ter um pouco do lúdico, é bom. Eu disse o que é você, que meu Deus ia pesar a mão. Que isso, gente? Eu fico estarrecido quando eu abro a internet e o povo disseminando ódio um com o outro. Aí um dia um colega falou comigo, Sandro, você fica muito em cima do muro. Eu falei, eu não fico em cima do muro não, meu amado. Eu vou propagar ódio ou falar algo dentro daquilo que eu tenho que ter a sabedoria que vem do alto? Herodes não, quem foi, meu Deus? Esqueci agora. Pilatos chegou para Jesus e perguntou, eu não vejo acusação nenhuma sobre você e tal, falou com ele. Herodes estava, na verdade, Herodes percorria, estava correndo atrás para matar as crianças. O menino Jesus, no caso, quando disseram a ele que vinha uma pessoa para governar. Só que o governo de Cristo não é físico, meu amado. O governo de Cristo é espiritual. Você vai ficar perdendo tempo com coisas na internet? Me entristece. E eu digo, louvado seja Deus, porque aguça para eu estudar. Quando eu vou adentrando, nesse instante mesmo, passou para mim um rapaz que estava falando sobre o tempo, estava falando sobre cautela, que não sei o quê. Daqui a pouco ele mesmo estava se embolando com o que ele estava dizendo. Eu falei, tá vendo? Eu liguei a câmera, eu preciso ter uma responsabilidade para o que eu estou passando. Essa semana uma amiga minha falou comigo, Sandro, falaram aqui sobre o negócio de ungido. E o que é ungido? Que mandou a gente ungir a cabeça com óleo. Meu amado. Deixa eu mostrar primeiro e eu vou falar. Ó. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. O que é que está escrito aí? Mas o que nos confirma convosco em Cristo. Volta de novo. Mas o que nos confirma, não confirmará. Olha a conjugação. Presente. Mas o que nos confirma convosco em Cristo. E o que nos ungiu, não ungirá. É Deus. E aí você pergunta, como é que Deus me ungiu? Quando Jesus fez assim, ó, abriu o braço, abriu o outro e disse, está consumado.
Por que quem nos ungiu é Deus? Porque ungido, abra o Google, significa Cristo. E ele era ungido no time quando Davi e outros, o povo judeu fazia isso e não derramava óleo na cabeça de todo mundo. Pode lembrar aí, olha os filmes, você viu Jesus derramando óleo na cabeça de quem? Você viu óleo sendo derramado para Jesus ser consagrado por quem? Fizeram voluntariamente lá e foram os pés dele. Acho que foi Maria que lavou os pés. E aquilo ali era de uma cultura judaica. E o óleo também, naquele time, não é esse óleo que é o óleo que eles colocam aí do mercado e diz que ele consagrou. Abra aí Hebreus 10, 20. Veja quem te consagrou. Abra aí Hebreus 10, 20, que eu não estou aqui agora, aqui no monitor. Entendeu? Então, ou seja, quando eles falam, não, porque tem que derramar o óleo na cabeça e é a semana de ungir, porque Davi disse, naquele time ali, o óleo era uma cultura judaica, porque nós somos ungidos. Por quê? Quando ele disse está consumado, eu acabei de dizer nesse instante, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quem é que habita em vós? O Espírito de Deus. Quem nos ungiu é Deus e o Espírito é de Cristo. Louvado seja Deus. É simples. Eu sempre falo desse versículo que ele é um sucesso. Hebreus 8:11, ele diz, e não ensinará cada um ao seu próximo ou ao seu irmão, dizendo que conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. O problema é que, como eu disse, o zelo tem que ser corroborado com conhecimento. Você está falando mal da menina que disse que em 7 dias vai ter resposta? Não. Só que ela está lidando com pessoas equilibradas emocionalmente e pessoas desequilibradas emocionalmente. É numa dessa que, vamos supor, a quantidade de seguidores dela, em 7 dias não acontece aquilo com aquela pessoa e acontece com a vizinha. Por coincidência, a pessoa atravessa a pista, diz que Deus não é com ela e fica fragilizada. Estamos numa era aí que a depressão está nativa e temos que ter bastante cuidado. E imperceptivelmente, essa pessoa atravessa porque Deus não respondeu a ela e respondeu a vizinha que estava no momento da live. É assim mesmo. Eu não consigo entender isso, sabe por quê? Porque isso é para persuadir as pessoas. Aí, no momento que estava na live, aconteceu com a vizinha, não aconteceu com ela. Ela atravessa a pista, sobe no viaduto e se joga. Aí eu vou fazer a pergunta. Quem matou? Foi o diabo. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos em sacrifício vivo, em amor, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O problema são esses coaches se adentrando em autoajuda. Volto a dizer, não tenho nada contra a pessoa, e sim aquilo que ela está falando, a maneira que ela vem conduzindo a Bíblia, lendo literalmente. Se você ler a Bíblia no sentido literal, meu amado, e não estudar para entender isso aqui, a história dos hebreus, é complicado, que vai chegar uma hora que vai haver colisão. Vai chegar uma hora que vai haver colisão. Eu vi ontem um vídeo de uma garota, vou falar aqui até para você, para ver se você se liberta dessas prisões. Está em Levítico 19, ela estava falando sobre a tatuagem. Só que lá em Levítico 19, meu amado, não está falando dessa tatuagem aqui, não. E outra, era um preceito da lei de Moisés. E o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. As pessoas pegam a Bíblia no sentido literal e trazem para os dias de hoje. Aquilo tinha um destinatário, era o povo da primeira época da era cristã. Ela disse, alguém perguntou a ela, e tatuagem pode? Aí ela disse, eu tenho essa, mas tatuagem não pode, tá lá em Levítico 19, lá não é tatuagem não. Lá quando as pessoas morriam naquele time, estava ali nas leis culturais e morais, as pessoas se cortavam, não era tatuagem não, é só ler. É só pegar o contexto, fazer uma hermenêutica, ler do 1 até o 19, lendo assim, ó,
e o Espírito vai te revelando, calma, meu filho. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Isso aí foi para um povo. Isso aí é uma carta circunstancial. Não é uma carta temporal. Tenha calma. As pessoas pegam. Você quer fazer tatuagem? Boa sorte. Eu fiz uma aqui. Digo, não tenho vontade de fazer. Fiz essas aqui que é o nome de minhas duas mães, a de criação e a biológica. Mas eu não tenho vontade. Mas se eu quisesse fazer, eu fazia. Por quê, meu amado? Ele diz, vigiai e orai, o espírito está pronto, a carne é limitada. Entendeu? As pessoas estão... Deus não significa que você vai usar a libertinagem, entendeu? Você vai usar da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, eu vou me tatuar mesmo, e aí quando eu vier fazer um vídeo aqui, eu não vou ficar aqui sem camisa, né, meu irmão? Tem um proceder, meu amado. Eu não vou ficar aqui de camisetinha, tem que ter sim um respeito. A camisetinha é para sair aqui do dia porque está um calor, ou ficar sem camisa numa praia, num clube, ou em casa, com a família, com a esposa, beleza. Mas no vídeo aqui, um proceder, meu amado. Entendeu? Ou seja, ficam colocando a Bíblia no peso das pessoas. Às vezes a pessoa quer fazer uma homenagem em vida para o seu pai, para sua mãe. Não, mas Deus disse que não pode fazer tatuagem, não. Leia Levítico 19, sabe? E aqui eu encerro. Eu separei aqui 2 Timóteo 2,15, diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, trabalhador, aquele que se doa, aquele que se dedica, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É manejar a palavra da verdade. Eu não sou a verdade, o culto é racional. Eu apenas estou lendo. Eu apenas estou trazendo palavras, um ensinamento de Deus para que a gente venha dosar, sabe? Se a moça disse que em 7 dias vai acontecer, amém. Só que isso não é uma verdade, meu amado. Isso é tô chutando lata, vem chutar comigo. Entendeu? Bateu, não vai. Até porque Mateus 11,13 diz que a lei e os profetas foram até João Batista. Aí, quando a gente vai para o conhecimento, você é profeta de quê? Não, você não é profeta. E o que é profecia? São as revelações da graça de Deus, que é em Romanos a Hebreus. As revelações estão ali. As pessoas mudam. Eis que Deus manda te dizer. Como é que Deus manda dizer se ele diz que por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito? Ah, mas a moça quando falou isso, ela acertou. Não, meu amado. Dentro do óbvio. E assim, eu sempre digo, Deus fala. Está falando aqui com você, através dessa ministração. Eu sempre trago assim, Amós 3,3. Eu chego aqui, olha só. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Você está aí assistindo? Como andarão dois juntos se não houver acordo? Olha Deus falando comigo, preciso ter um acordo com a minha esposa, preciso ter um acordo com o meu marido. Rapaz, eu preciso ter um acordo com o meu amigo. Preciso ir lá conversar com ele para a gente fazer o acordo. Eu preciso ter um acordo lá na minha empresa. Pronto, Deus aí é o cuidado de Deus. Não, eis que Deus manda te dizer que está fechando uma corva, que tem alguém na sua família que está fazendo um trabalho de não sei... Você já chega em casa, e aí, meu irmão? Filtro da graça de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Espero que vocês descansem em Deus e busquem sempre. Eu estou aqui para ajudar, voltar a dizer. Não estou falando mal de ninguém para com o homem, sim, quando eles trazem o que não está como obreiro, que aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é trazer um texto, entendendo. A gente precisa respeitar o tempo da Bíblia. Acontece muito, sabe hoje o quê? Anacronismo bíblico. Pega a Bíblia de 1000 anos, de bilhões atrás e traz para o dia de hoje, atualizando, futurizando inúmeras coisas. E a gente fica... Tem pessoas que já me perguntou, ô Sandro, Deus é mau, é? Pô, como é que Deus é mau? Você lê Romanos 12:1, 2, diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O problema é o homem para com o homem, tá bom? Um forte abraço. Espero ter te ajudado aí. Paz, que excede todo entendimento para todos vocês. Graça e paz. Forte abraço. Até o próximo vídeo, hein? Estamos lá no Filtro da Graça de Deus, todas as manhãs, permitindo o Papai do Céu.